De posse das ferramentas que nós estudamos nos vídeos anteriores, nós já podemos resolver problemas como esse, que é um problema clássico em que você precisa encontrar a distância entre um ponto e uma reta. Nesse caso foi dada a reta de equação 3x menos 4y mais 8 igual a zero e um ponto fora dela, P, de coordenadas 2 e 1. Antes de começar, eu quero lembrar que a distância entre um ponto e uma reta é sempre medida na perpendicular a essa reta. Nada de fazer diagonais, ela é sempre tirada na perpendicular. Então a nossa solução vai ser dividida em etapas. A primeira etapa vai ser encontrar a equação da reta perpendicular que passe pelo ponto P. Em seguida, segunda etapa, vai ser encontrar a interseção dessas duas retas. E finalmente, na terceira etapa, nós vamos calcular a distância entre os dois pontos, o ponto P e o ponto de interseção, que eu vou batizar ao longo da solução de Q. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar que o coeficiente angular da reta R é 3 sobre 4. E isso você obtém isolando o y na equação e escrevendo a equação dessa reta na forma reduzida. Isso vai ficar assim. Basta que você isole o y, você vai ter que dividir todo mundo por 4, e aí você vai descobrir que o coeficiente angular da reta R é 3/4. Como a gente está buscando uma reta perpendicular, o coeficiente angular desta reta perpendicular, que eu vou batizar de S, tem que ser o inverso do oposto, ou seja, menos 4/3. Com isso, a gente já consegue escrever uma prévia da equação da reta S, que é y igual a menos 4/3, que multiplica x, mais o coeficiente linear, que fica sempre para o final. De acordo com a nossa técnica, nós vamos usar as coordenadas do ponto que pertence à reta que nós estamos procurando, vamos substituir esses valores nos seus respectivos lugares e, com isso, a gente cria uma equação que nos fornece o valor de B. Portanto, aqui a gente fica com 1 igual a menos 8/3 mais B, o que nos leva à conclusão de que B é 11 sobre 3. Dessa forma, a gente acabou de descobrir a equação da reta perpendicular. Y igual a menos 4/3, que multiplica x, mais 11 sobre 3. Está aí a equação que a gente procura. Dessa forma, a gente cumpriu a primeira etapa da nossa solução, obtendo a equação da reta perpendicular, que é essa que você vê aí. Agora a gente vai buscar as coordenadas do ponto Q, que é a interseção entre essas duas retas. Bom, primeiro, nada impede que eu escreva a reta S de uma forma diferente, que eu escreva a reta S como 4x mais 3y menos 11 igual a zero. O que foi feito aqui? Eu passei da forma reduzida para a forma geral, multiplicando todos os componentes envolvidos ali por 3 e agrupando todos eles do mesmo lado da igualdade. Para encontrar a interseção de duas retas, a técnica é recorrer ao sistema. Então eu vou escrever aqui a equação da primeira reta, da reta R, 3x menos 4y mais 8 igual a zero, e vou escrever a equação da segunda reta, 4x mais 3y menos 11 igual a zero. E aqui eu quero dar uma paradinha para chamar a atenção para algo que a gente pode passar a usar nos próximos problemas. Quando as retas são perpendiculares
e você as expressa na forma geral, uma coisa curiosa acontece com os coeficientes. O coeficiente que eu vejo aqui é menos 3 e aqui o coeficiente é menos 4. Esses são os coeficientes que foram dados na reta original. Quando a gente encontrou a perpendicular, perceba que, de certa forma, eles trocaram de posição, sendo que um deles trocou de sinal. Isso vai acontecer sempre, então, se a gente quiser, a gente pode, nas próximas soluções, partir direto para essa estratégia de, olhando para uma equação, já escrever a prévia da outra equação, tudo na forma geral, sem precisar passar pela forma reduzida, porque, se você perceber, a gente recebe a reta na forma geral, passa para a forma reduzida, descobre o coeficiente angular, depois descobre o coeficiente angular da outra, da reta perpendicular, e volta para a forma geral. Então, a gente pode evitar todas essas passagens escrevendo as duas de uma vez só na forma geral, usando essa estratégia. O que eu vou ter que fazer agora é resolver esse sistema. Eu vou resolver esse sistema de forma a fazer com que uma das incógnitas seja cancelada. Eu estou com vontade de fazer o y ser cancelado. Então, para isso, eu vou multiplicar a equação de cima por 3 e a de baixo por 4. E por que eu fiz essa escolha? Porque ao multiplicar de cima por 3, o y fica precedido de menos 12. E ao multiplicar de baixo por 4, o y fica precedido de mais 12. De modo que quando eu somar essas duas novas versões, o y vai desaparecer. Então vamos fazer isso. Multiplicando a de cima por 3, a gente obtém 9x menos 12y mais 24 igual a 0. Não esqueça que o 0 também é multiplicado pelo 3. E na de baixo, a gente obtém 16x mais 12y menos 44 igual a 0. Somando as duas, eu acabo juntando 9x com 16x, que vai dar 25x. O menos 12y somado ao 12y vai dar 0. E o 24 somado ao menos 44 vai dar menos 20. Com isso, a gente conclui que o x do ponto Q vale 4/5. Agora a gente precisa achar o y desse mesmo ponto Q. Vou escrever aqui x do ponto Q, para a gente não esquecer. Para encontrar a coordenada y, eu vou voltar com esses 4/5 para uma das equações originais, vou fazer a substituição e vou encontrar a coordenada y. Eu vou escolher a primeira. Se eu substituir o x por 4/5 na primeira, eu obtenho 12/5 menos 4y mais 8 igual a 0. Uma forma de eliminar esse denominador é multiplicar todos os componentes da equação por 5. Dessa forma, o 12/5 vira 12, o menos 4y vira menos 20y e o 8 vira 40. Portanto, 20y é igual a 52. Se eu dividir por 4, eu obtenho 13/5. Então, esse é o y do ponto Q. A gente acabou de descobrir que o ponto Q tem coordenadas 4/5, 13/5, e assim a segunda etapa da solução foi cumprida. Agora a gente vai calcular a distância entre os pontos P e Q. Quando eu descobrir a distância entre o P e o Q, eu vou estar descobrindo, na verdade, a distância entre o ponto P e a reta R, que foi o problema proposto. Então, para fazer isso, para calcular a distância entre pontos, nós vimos numa aula anterior que bastava fazer a diferença entre as respectivas coordenadas. Então, eu vou pegar o x do ponto Q menos o x do ponto P, e isso precisa ser elevado ao quadrado, mais o y
do ponto Q menos o y do ponto P. Isso também precisa ser elevado ao quadrado e depois a gente vai tirar a raiz quadrada. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o teorema de Pitágoras. Ao fazer 4/5 menos 2, nós teremos menos 6 sobre 5. Se você precisar, pause o vídeo e confira as contas. E 13/5 menos 1 vai dar 8/5. Ambos precisam ser ainda elevados ao quadrado para depois somar e tirar a raiz. 6 sobre 5, ou melhor, menos 6 sobre 5, ou melhor, tanto faz, esses dois números elevados ao quadrado vão dar o mesmo resultado, 36 sobre 25. E 8 sobre 5 vai dar 64 sobre 25. Eu posso somar já direto essas duas frações, porque elas têm os mesmos denominadores. Portanto, o que eu obtenho dentro da raiz é 100 sobre 25, que vale 4. Portanto, a distância entre os pontos P e Q é 2. E essa é a distância, como você pode ver, do ponto P até a reta R, que foi o objetivo da nossa questão.